Olá, eu sou o Dr. Márcio Eduardo, eu sou cirurgião geral, eu sou representante do Colégio Brasileiro de Cirurgiões aqui no Mato Grosso do Sul e hoje nós vamos conversar sobre endometriose. Aí vocês vão perguntar por que um cirurgião geral está comentando a respeito de uma endometriose. A bem da verdade, a endometriose é uma doença que ela afeta vários órgãos, não somente o útero. Ela tem, na verdade, um acometimento na região pélvica, onde pode pegar a bexiga, pode pegar o intestino e pode pegar também o ureter, que é um canal que liga o rim até a bexiga levando a urina. E o que é endometriose? Endometriose é uma doença que provavelmente, não se tem isso muito bem claro, mas provavelmente é oriunda do refluxo daquelas células que provavelmente sairiam na menstruação e acabam vindo pela trompa e caindo para dentro da cavidade pélvica, onde ela pode fazer um processo inflamatório, onde ela pode acometer os órgãos ali ao redor e provocar alguns sinais e sintomas nas mulheres, onde os principais são dor pélvica e infertilidade. Certo? Dor e infertilidade. Essas situações são extremamente incapacitantes, principalmente porque eu vou acometer mulheres na sua idade fértil. E isso pode, como todos podem prever, causar grandes transtornos na questão de qualidade de vida. E o tratamento dessa doença, ela se baseia dependendo, obviamente, do diagnóstico, porque no diagnóstico eu consigo ter uma classificação dessa doença. Dentre os exames complementares que eu possa ter esse diagnóstico é baseado na ultrassonografia. A ultrassonografia transvaginal com mapeamento para endometriose. Então, ela é uma ultrassonografia que define para mim o diagnóstico de endometriose e também nos ajuda na classificação, bem como com outros exames complementares, como por exemplo a ressonância magnética. Definido isso, eu tenho uma endometriose que a gente fala superficial, uma endometriose que a gente fala que é ovariana, ou seja, ela acomete os ovários ali, e uma endometriose profunda, que é onde, como cirurgião geral, a gente consegue melhorar, consegue ajudar o ginecologista nesses procedimentos. Definindo a endometriose profunda, conversando com o ginecologista, a gente vai fazer o planejamento estratégico de como tratar essa doença. Inicialmente, ela é clínica. O que é tratamento clínico? Tratamento clínico passa por medicação, passa por uma nutrição, passa por uma fisioterapia. Isso tudo ajuda a melhorar. Dentre o tratamento clínico, médico, a parte médica de medicamentos mesmo que se faz, tem os usos dos anti-hormônios. É uma classe de remédios que pode ser utilizada, que reduz aquela proliferação da endometriose e pode melhorar os sintomas. Tendo feito isso e tendo uma indicação no futuro de um procedimento cirúrgico, que seja necessário fazer o procedimento de laparoscopia, ou seja, aquele procedimento que antigamente a gente chamava de videocirurgia, a gente partindo para esse procedimento cirúrgico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. O ginecologista normalmente precisa do apoio do cirurgião geral, precisa do apoio do urologista e, de acordo com cada órgão que foi acometido, vai entrar o profissional para realizar isso. Bom, falando então um pouquinho mais da endometriose profunda, endometriose avançada na questão intestinal, que é a parte que a gente atua. A intestinal, a gente precisa de alguns critérios que já foram definidos ali atrás com diagnóstico. Então, ali eu vou definir qual a técnica, o que eu vou fazer com aquele intestino acometido. Dentre elas, eu tenho uma técnica a qual eu faço uma espécie de uma raspagem do intestino, eu tiro aquele processo inflamatório ou aquele nódulo endometriótico e faço uma espécie, o nome é shaving, mas é uma raspagem que a gente faz. Uma segunda posição é quando esse nódulo está um pouquinho mais infiltrado, ele está fazendo alguma dobra no intestino, às vezes eu preciso fazer uma excisão, eu tiro como se fosse um disquinho daquela parte do intestino, mas eu não retiro um segmento do intestino, que seria uma terceira programação. Eu retiro como se fosse um tubo, retiro um tipo 4, 5 ou 6 centímetros, isso vai depender, obviamente, do avançar da doença. Então, eu retiro o segmento e faço novamente a junção, é a chamada anastomose. Eu faço desta forma com a ajuda de alguns dispositivos que a gente denomina grampeador.
Esses grampeadores nos facilitam nos procedimentos laparoscópicos para fazer essa atuação em cima do intestino. E em casos muito extremos, bem extremos mesmo, às vezes nós temos que fazer um desvio do intestino, ou seja, as chamadas colostomias, ou seja, a pessoa usa uma colostomia, usa uma bolsinha desviando o intestino, desviando as fezes da passagem daquela junção nova de intestino que a gente fez até ele cicatrizar, e depois nós vamos fazer o fechamento da ostomia de acordo com cada paciente. Ela é uma doença que afeta milhões de mulheres, estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de mulheres no país. Ela é de caráter extremamente incapacitante pela dor, pela infertilidade, e tem seu tratamento hoje muito mais difundido. Deixo bem claro que quem é o ator principal é o ginecologista. Então, caso você tenha sinais, sintomas que sugerem, procure o seu ginecologista, converse com o seu ginecologista, defina com ele qual é o diagnóstico, defina com ele qual o melhor tratamento, e aí depois vocês vão decidir em conjunto o que deverá ser feito. Tratamento conservador, tratamento cirúrgico, e aí sim a gente pode chegar à conclusão e tratamento adequado dessa doença tão incomodativa que é a endometriose. Obrigado.